Boa noite. Vamos dar sequência, né? A gente acabou no Perguntas e Respostas falando um pouco do tema que a gente vai falar hoje à noite. Como já foi apresentado, o tema nada mais é do que uma contribuição, né, da AME Divinópolis, né, da Aliança Municipal Espírita, sobre a temática do Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo, ele marca um tema extremamente importante para nós, que é a valorização da vida, né? A gente vai dar muito mais ênfase na questão da valorização da vida do que, de fato, na questão do suicídio. Então, o tema, né, que me foi solicitado para a gente trabalhar essa noite é A Vida Não Termina, um olhar espírita sobre o suicídio. Eu acabei de responder uma pergunta sobre a morte e falei exatamente, né, que a vida não termina. Ela só muda de plano, ora no plano terrestre, material, e ora no plano espiritual. E a gente vai tentar ao longo da noite fazer uma reflexão muito respeitosa, de muita compaixão e de muita empatia pelos suicidas, né? A gente tem que ter um respeito muito grande por todo aquele que sofre e por todo aquele que chega ao desespero do autoextermínio. Então, a ideia é que a gente faça uma reflexão sobre a vida, uma reflexão sobre a imortalidade da alma e sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz diante dessa dolorosa realidade que é o suicídio. Allan Kardec, em Obras Póstumas, ele fez menção ao aumento que nós teríamos de autoextermínio. E infelizmente, a realidade que nós estamos vivendo hoje, né, na nossa atualidade. Então, o Setembro Amarelo, ele é uma campanha brasileira, ele começou por volta de 2015, mas é Setembro Amarelo em função da comemoração, desde 2000, comemoração não, né? A gente fala assim, um tempo de se refletir sobre a vida, que é uma campanha desde 2003, que seria uma campanha mundial da prevenção do autoextermínio. Então, o Brasil, nesse bojo, né, assumiu essa campanha desde 2015 e hoje muito mais pautada na valorização da vida do que, de fato, falar do suicídio de uma forma mais específica, tá? A gente está vivendo uma grande realidade, uma triste realidade, como Allan Kardec trouxe para a gente em Obras Póstumas, que a gente tem um autoextermínio a cada 40 segundos. Né? A gente tem em torno de 750 a 760 mil suicídios consumados no mundo. Se a gente pensar 750 mil pessoas por ano, é um número extremamente volumoso, né? E, em função do número crescente e preocupante, ele virou uma questão de saúde pública, não só no Brasil, mas em todo o mundo há uma preocupação crescente com a valorização da vida. Eu trouxe só um slide, só um, né, para a gente ver a dura realidade do Brasil. Nós tivemos, em 11 anos, 147.698 mortes por suicídio. Em 2022, que é o último dado que a gente tem, né? A gente tem uma média de 44 casos dia. E a gente tem que pensar que para cada suicídio consumado, a gente tem muitas tentativas, muitas. Então, a saúde pública ela define isso como lesões autoprovocadas, que chegam diariamente às UPAs, aos CAPs, né, às salas vermelhas, que são pessoas que infligem dor a si mesmo, seja por mutilações, por cortes, por tentativas de enforcamento, por tentativas de intoxicação exógena por medicamento. Então, para cada suicídio consumado, a gente tem muitos e muitas tentativas, entre aspas, fracassadas, que não atingiram o objetivo da morte, né? E o que nos preocupa do ponto de vista da saúde pública é que nunca na história da humanidade nós tivemos tantos jovens
e crianças cometendo autoextermínio. Isso é novo para a saúde pública. Nós não tínhamos crianças com 10 anos, 9 anos, tentando autoextermínio, né? E hoje já é a nossa realidade. Então, é um tema preocupante, é um tema de extrema relevância para a saúde como um todo, e o que a gente precisa, por isso que eu falei no primeiro slide, que a gente teria muita compaixão, muito respeito, empatia. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, todos nós estamos no mesmo balaio da evolução, como eu falei agora há pouco, todos nós, uns mais rápidos, outros mais lentos, um com mais dor, um com menos dor, mas todos nós estamos nesse processo de transformação diária. O desespero já nos convidou, como é que fala? Já esteve conosco, né, por muitas vezes. E aí a gente vai falar de uma coisa que chama recursos internos, como que são os meus recursos internos para que eu consiga suportar o desespero, a desesperança, ideias de ruína, né? A palavra que eu queria falar era visitar. Todos nós já fomos visitados alguma vez por uma dor intensa, pelo desespero, pela desesperança, né? E algumas pessoas, em função de uma série de fragilidades, não conseguem suportar tamanha desilusão e desesperança. Então, nós não estamos aqui, em forma alguma, para julgar. Nós estamos aqui para acolher e entender que cada um, né, vai conseguir suportar aquilo de acordo com aquilo que ele tem em termos de recursos. Então, trata-se de uma urgência, é uma urgência subjetiva. Então, quando a gente tem um familiar que sofreu um infarto fulminante, um acidente vascular encefálico, é uma urgência. A gente chama SAMU e fala, vem logo, porque é uma urgência, né? Mas muitos de nós não conseguimos identificar uma urgência subjetiva dentro da nossa própria casa. A gente não consegue perceber que o nosso ente querido que está ali do lado também está pedindo socorro por tamanha urgência subjetiva de dor. Por quê? É uma dor que a gente não vê, é uma dor que a gente não apalpa, é uma dor que não aparece em exames. Eu posso fazer tomografia, ressonância, exame de sangue, que a dor subjetiva, a dor psíquica, ela não vai aparecer. Mas ela é, da mesma forma que um infarto, da mesma forma que um acidente importante de carro, ela é uma urgência e ela precisa ser assistida. É uma intensa dor psíquica que a pessoa perde o interesse pela vida, ela perde perspectivas, ela não vê solução, ela está completamente desamparada, desesperançosa, ideias de ruína, e ela só tem fixa, de uma forma extremamente rígida, que a única forma de suportar tamanha dor é colocando fim à vida corpórea. E o suicídio, ele pode ser tanto direto, quanto ele é intencional, né, que é um ato consciente, você consegue planejar uma morte, ou indireto, que são resultado de comportamentos que eu vou levando. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma determinada doença, que eu preciso fazer determinado tratamento e eu nego. Isso também é uma tentativa de colocar fim a essa existência corpórea indiretamente, né? De uma forma também precoce do que seria previsto no nosso plano reencarnatório. A gente tem vários fatores que podem desencadear uma desilusão, uma desesperança, ideias de ruína. O primeiro deles é a falta de pertencimento. Essa palavra é extremamente importante. A criança precisa se sentir pertencente a um seio familiar. E à medida que a gente vai crescendo, os afetos vão fazendo com que a gente se sinta pertencente a uma família, a um grupo de amigos, a uma comunidade, a um grupo de trabalho, a um país. A gente se sente cidadão, pertencente àquela situação, àquele contexto. E um dos primeiros pontos que começa a desencadear a desesperança, a desilusão,
é exatamente essa sensação de não pertencer a nada, de não ser acolhido. Leonardo Boff fala uma coisa muito interessante, que a gente só tem 2 caminhos, ou você se aproxima ou você se afasta. Ou você se coloca como pertencente ou não. E ele fala exatamente que esse caminho de aproximar é que vai criando as redes sociais, as redes afetivas, que fazem com que a gente suporte as adversidades da vida. Como eu falei agora mesmo, todos nós passaremos por momentos de dor. Mas vão ser exatamente as redes de apoio que eu tenho que vão me encorajar a passar por elas. Uma rede de afeto consolidada na família, uma rede de afeto consolidada de amigos, uma rede consolidada na casa espírita, no meu trabalho, na fé que eu cultivo. Eu preciso me pertencer a alguma coisa para que eu não me desespere. A falta de perspectiva e desamparo social, poucos recursos internos psíquicos, que é aquela pessoa pouco resiliente, pouco paciente, pouco tolerante, que tudo para ela é demais, ela não tem recursos internos para lidar com possíveis sofrimentos. Uma das principais causas do autoextermínio é, de fato, uma doença psíquica, é a doença mental. Uma das doenças mentais mais importantes que levam a pessoa a pensar em morte é, sem dúvida, a depressão. E nós nunca tivemos na história da humanidade tantos casos de depressão como agora. Nunca, nunca. Inclusive depressão em adolescentes e crianças, Momentos de desespero, errei, não consigo suportar a culpa, grave crise financeira, doenças, decepções afetivas. Tem pessoas que têm ideias de autoextermínio para tentar reencontrar entes que já faleceram antes dele. E radicalismo em qualquer sentido. Quantos homens bomba que a gente vê, principalmente no Oriente, essas guerras que os homens, por um ideal, seja por um ideal, um fanatismo religioso ou político, se colocam como suicidas em prol de uma meta, de uma crença e de um fanatismo. Mas ao mesmo tempo que a gente tem fatores que desencadeiam, a gente tem fatores que nos protegem, que é o que eu falei, pertencer a esse suporte familiar, afetivo, laços afetivos sociais, vivências de pertencimento, estabilidade emocional, que é a tal da resiliência, flexibilidade, estabilidade social e política e vínculo religioso. Nós sabemos hoje que a religiosidade e a espiritualidade são grandes alavancas para a nossa maior resiliência, para a nossa maior tolerância, para a nossa maior sensação de propósito de vida. E por que é girassol? A gente fala que é setembro amarelo porque nos remete ao sol, nos remete ao girassol, porque girassol vira para a luz. E a gente só consegue viver bem, ter essa resiliência, esse pertencimento, essa garra de viver, se a gente vira para a luz. Por isso, que o girassol é o tema, porque ele representa calor, lealdade, entusiasmo, vitalidade, ele se volta para o sol. Tem aquela música do Jota Quest, para onde eu dou, eu não te escuto mais, não é assim? Onde o sol estiver, não é isso? Por onde? Nem lembro direito, mas é o sol, Mas é o tempo todo olhando para a luz, olhando para o sol. E é isso que Setembro Amarelo significa. Que a gente ressignifique a nossa dor, que a gente ressignifique as nossas dificuldades e vire sempre para a luz. Sempre, sempre em busca, dessa claridade. E o que nos dá claridade, o que nos dá clareza, é a espiritualidade, é a religiosidade. Nós sabemos hoje, a ciência já sabe hoje, que as pessoas que têm fé, não estou falando
da doutrina espírita. As pessoas que têm qualquer tipo de religiosidade, qualquer transcendência que você tenha, seja católica, evangélica, protestante, qualquer religiosidade, nós sabemos que isso é um grande fator protetivo. Isso é um grande fator de pertencimento e de propósito de vida. E nós, enquanto espíritas, né, quando a nossa luz é a doutrina espírita, olha que consolo fantástico, porque a gente está falando que a morte não existe. Se a morte não existe, se a vida continua, a gente vai entender o autoextermínio, o suicídio sobre um outro prisma, de uma outra maneira. Então, hoje, por exemplo, a UFMG, que é uma das faculdades mais importantes do Brasil, ela já tem disciplinas de saúde e espiritualidade, que vai falar exatamente do poder de você ter uma espiritualidade para a sua saúde. A gente tem a Associação Médica Espírita de Minas Gerais, que tem trazido uma literatura fantástica para nós, mostrando que o homem sadio é um homem que crê, é um homem que busca luz, é um homem que busca ressignificar suas dores para um propósito muito maior. Né? Então, a gente sabe que a religiosidade, a espiritualidade, e a gente sabe que a ciência está caminhando nessa direção de mostrar quanto mais religioso é a pessoa, menores taxas e atitudes negativas em relação a esse ato. Né? E aí, todo e qualquer pessoa que tente ou que pense em algum momento ideias de ruína, de desesperança, de desespero, ela faz as seguintes perguntas: qual o sentido? Qual que é o objetivo dessa vida? O materialista, como o Humberto falou aqui, né, agora mais cedo, o materialista ele não vê muito sentido porque ele vê: eu nasci, cresci, morri, ponto final. Perde um pouco o sentido, né? Por que eu vou sofrer tanto se eu vou envelhecer mesmo, vou ter um câncer daqui uns dias e vou morrer? E aí aquela pessoa que está questionando a sua dor, ela faz esse questionamento: mas para quê? Para que eu preciso viver? Qual o sentido dessa vida? Para que nascer, envelhecer e morrer? Para que vir a esse mundo para sofrer? Qual o motivo de tantas dores? Eu falei agora há pouco que nós estamos no mundo de provas e expiação. Todos nós vamos ser visitados pela dor, todos, sem exceção. Mas essas perguntas são as perguntas que são, repetidamente, que vão vindo na cabeça daquele que está fazendo um plano suicida. Porque nós temos o suicida que age de forma impulsiva. No ato de impulsividade, ele pula de um prédio. Mas a gente tem o suicida, principalmente o deprimido, que vem ruminando ideias de ruína e que faz essas perguntas aí inúmeras vezes ao dia. Qual o sentido de viver assim? Qual o sentido de tanta dor? Eu vou morrer mesmo, então qual a diferença disso? Se eu morro hoje por um ato intencional, ou se eu espero e vou sofrer até lá? Então, são perguntas que os possíveis suicidas vão fazer nesse sentido. E aí a gente começa a buscar na doutrina espírita perguntas, principalmente do Livro dos Espíritos, que vão trazer para a gente uma luz doutrinária sobre esse tema. E a pergunta 132, ela fala: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe, com o fim de levá-los à perfeição. Para uns a expiação, para outros uma missão. Então nós não temos escolha. Humberto falou ali agora há pouco. Tem alguns espíritos que são reencarnados compulsoriamente, porque nós fomos fadados por um determinismo divino à evolução. Nós fomos fadados a nascermos simples e ignorantes, mas com uma alavanca para frente, para a evolução. Então, se nós estamos encarnados, isso é uma proposta divina.
Isso é uma oportunidade para que a gente possa, de fato, alcançar um nível evolutivo que nós somos convidados. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. É óbvio que nós estamos falando de uma perfeição relativa. Nós estamos falando das bem-aventuranças. O Sermão do Monte, Jesus fala, bem-aventurados os humildes. Começa assim. E termina lá, bem-aventurados puros de coração, porque verão Deus em todas as coisas. Então a gente nasceu simples e ignorante, estamos rumo a uma pureza. Essa pureza é a nossa perfeição relativa. Então é um ideal a ser buscado. Então, se eu reencarno por um determinismo divino, eu tenho um propósito. E qual é o propósito? Ser melhor a cada reencarnação. E aí o propósito é esse. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual. Indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito eterno. A morte não existe, nós somos eternos. No terreno das conquistas interiores. Então, o nosso objetivo é chegar lá, bem-aventurados puros de coração, porque a gente veremos Deus em todas as coisas, mas nós nascemos simples e ignorantes, e através das reencarnações sucessivas, da pluralidade das existências, eu vou aprendendo, crescendo, progredindo e evoluindo. E todas as vezes que eu recuso esse processo evolutivo, como extinguir uma reencarnação por tamanha dor, eu estou indo contra esse determinismo divino que é me impulsionar para a vida, me impulsionar para a evolução e crescimento, né? O Livro dos Espíritos, na pergunta 149, que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ela volta para o mundo espiritual. Então, ora a gente está aqui, ora a gente está lá. Ora eu estou aqui, ora eu estou lá. Então, se eu, Gisele, estou aqui agora, nesse momento, com todas as minhas mazelas, minhas dores e minhas qualidades, que eu tenho, óbvio, né? Eu vou acabar aqui, vou sofrer um infarto fulminante e vou desencarnar agora. Aí eu fiz assim, ó. Aí vocês acham que eu, que estava aqui nesse momento, desencarnei e vim para cá, nesse momento, eu me transformei. Eu virei santa, eu me purifiquei, magicamente? Não existe esse salto. Então, o que eu sou aqui no plano espiritual, eu sou aqui no plano material. E eu venho, cresço um pouquinho, volto, cresço e vou, e vou, e vou, e vou, e vou, inúmeras vezes no caminho evolutivo. Então, se eu nesse momento estou com uma dor terrível, uma desesperança, uma ideia de ruína, aquele desespero que eu estou, que vou colocar fim à minha vida, doce ilusão. Eu vou colocar fim a este corpo biológico. Cheguei aqui com as mesmíssimas dores. Idêntico. Porque eu sou eterno. Eu só mudo de mundo para lá e para cá, mas tudo que me aflige nesse momento e tudo que eu já alcancei nesse momento, estará comigo exatamente no momento em que eu desvencilhar desse corpo. E aí, se tem essa alternância de mundos e a gente é eterno, a gente vai ver que o autoextermínio não é uma boa ideia, né? A pergunta 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição, nós não alcançamos a perfeição ainda,
nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, estamos rumo ao mundo de regeneração. Como que a gente pode depurar? Passando para a nova existência. Qual o fim da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. A ideia é que a gente individualmente se melhore para que o conjunto da humanidade alcance níveis evolutivos maiores. De novo, luz dos espíritos. A alma conserva sua individualidade após a morte? Eu que acabei de fazer aqui. Sim, não vai acontecer nada de diferente. A alma é eterna e mantém a sua individualidade. O perispírito, a alma mantém um corpo fluídico, que tem a aparência da sua última encarnação. E é o fluido próprio que guarda essa individualidade. O espírito leva consigo as lembranças e os desejos da vida. Então, se eu estou em pleno desespero, eu estarei lá em pleno desespero. Eu levo as lembranças, o conhecimento, mas a ideia é que a gente se comprometa com o processo evolutivo para que cada oportunidade reencarnatória eu esteja no nível evolutivo maior, que eu seja melhor. Né? Humberto falou, eu falei agora mesmo, hoje nós somos a nossa melhor versão, mas a gente poderia ser uma versão muito melhor do que a gente é, muito. A gente teria Gisele plus, um monte de plus, se eu tivesse me comprometido mais acirradamente com a minha transformação e com a minha melhoria. Mas nós somos preguiçosos, nós somos procrastinadores, a gente fica assim, tem tanto tempo, né? É difícil a gente assumir de fato que a gente precisa melhorar. E a gente perde muito tempo da nossa existência recusando, né, esse trabalho árduo que é a transformação íntima, que é a melhoria, que é a busca, né, de valores e virtudes, né? E aí a gente tem uma lei. A gente não falou de determinismos divinos. Determinismo divino são leis divinas. E nascer, crescer e progredir é lei. É lei. Né? A reencarnação é lei. Eu preciso vir pelo determinismo divino. E aí a pergunta 614 pergunta, o que é lei natural? É a lei de Deus. E onde que ela está escrita? Na nossa consciência. Ela não está escrita num papel, num livro. Ela está escrita em nós, no Espírito imortal, que guarda desde sempre a lei divina. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecer sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Então, olha isso aí. O que é isso aí? Por que ainda não compreendemos? Isso aí, se a gente fizer um esforço muito grande, isso aí é uma floresta. Só que a gente olha esse borrão aí, fala, o que será isso, né? Tem uma neblina cobrindo essa floresta. A floresta existe? Ela está lá. Por que eu não consigo ver? Porque tem uma neblina embaçando a minha visão. Isso somos nós. A lei divina existe, está em nós, está impregnada na nossa consciência. Por que a gente não consegue compreendê-la? Porque ainda nós não conseguimos desembaçar, e aí a gente não a compreende. A gente sabe que ela existe, mas a gente não consegue compreendê-la e muito menos vivê-la. Porque se a gente compreendesse e vivê-la, a gente não estaria vivendo grandes guerras como a gente está vendo hoje. Que história é essa de Ucrânia com Rússia, de Gaza com Israel, as guerras da África? Que história é essa? A lei não está clara? Não é?
Não é uma lei de amor, a lei divina? E por que a gente está matando uns aos outros? Por que a gente mata por um celular? Não é? Por que a gente ainda tenta autoextermínio? Por que a gente ainda se desespera? Porque a gente ainda não conseguiu compreender e ver a lei que está em nós. À medida que a gente for evoluindo, essa neblina vai clareando. Quanto mais claro está a lei divina, mais puro eu vou me tornar. Se nós erramos diariamente ainda, é porque a gente ainda não conseguiu desanuviar e ver de fato, e compreender e viver a lei divina. Mas ela está lá, ela está impregnada na nossa consciência. Tá? E aí, voltando para o nosso tema do autoextermínio, a pergunta 957. Quais as consequências do suicídio? Muito diversas. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para acolher, né? Ter compaixão e empatia por aquele que tenta autoextermínio. É muito diverso. Tem pessoas que tentam autoextermínio, o tamanho desespero da dor proveniente de uma doença psíquica, seja o transtorno afetivo bipolar, seja uma depressão profunda que vem se arrastando há anos. É uma consequência. Tem pessoas que tentam autoextermínio porque faliram, perdeu todo o dinheiro no jogo e no desespero vai lá, tuf. Tem pessoas que têm uma desilusão amorosa, vão lá e tuf, né? E aí, os motivos que levam essa pessoa à desesperança são inúmeros. Então, inúmeras serão as consequências. E nós não podemos esquecer da misericórdia divina, a misericórdia da espiritualidade que vai acolher esse sofrimento independente de como ele aconteceu. Independente. Tá? Não há penas determinadas e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram, mas há uma consequência idêntica para todo suicida: o desapontamento. Por que ele fica desapontado? Porque quando ele chega lá, ele fala assim: não adiantou nada, a dor continua em mim, o desespero continua em mim. Então, aquela ideia infantil de que me matando eu vou aliviar da dor, é a primeira sensação que o espírito desencarnado tem ao chegar no plano espiritual. Ele se decepciona com o resultado, ele desaponta, é o desapontamento. A gente tem no Céu e Inferno, a parte 2 do capítulo 5 conta a história. Aí tem a historinha, eu não vou ler, eu não vou falar da história como um todo, né? Mas era uma pessoa com uma condição financeira legal. Ele chega a um hotel, à época, 1800 alguma coisa, e ele pede um banho de banheira e tudo, né? O rapaz do hotel arrumou. Aí quando está demorando, quando o rapaz chega lá, ele tinha ele cortou seu pescoço com uma navalha e estava todo ensanguentado dentro da banheira, né? E aí conta-se no Céu e Inferno, chama o Suicida da Samaritana, e aí é uma região. E aí chega lá, e aí na parte em que ele se manifesta, né, ele fala: no momento de vos suicidardes, não experimentaste qualquer hesitação? Aí ele responde: ansiava pela morte, esperava repousar. Como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a tal projeto? Não acreditava nele, ele não acreditava no futuro, era um desiludido. Que reflexões os ocorreram ao sentir a extinção da vida? Não refleti, senti, mas a vida não se extinguiu.
O espírito então se manifesta desse suicida e fala que a vida não se extinguiu, que ele continuava vivo, né? E o desapontamento dele ao ver que a dor continuava na mesma intensidade. E aí, quando a gente remete aos princípios doutrinários da nossa fé, né, da nossa doutrina, a gente tem Deus como inteligência suprema, a imortalidade da alma, é um dos pontos cruciais da nossa fé, a pluralidade dos mundos, das existências, a interferência dos espíritos, o nosso livre-arbítrio. Então, se eu tenho como princípio básico a imortalidade da alma, como o suicídio pode ser solução se a morte não é o fim? Se a vida continua em sua plenitude no mundo espiritual, essa atitude em nada nos aliviará os sofrimentos. Pelo contrário, nos trará novas provas, né? Então, aquele sofrimento que me afligia no momento do autoextermínio, ele vai ser agravado pela decepção, né? Minha consciência mesmo me cobrando, você não deu conta, você foi um cara fracassado, né? Obviamente, esse sofrimento será acolhido pela espiritualidade, serão dadas inúmeras outras oportunidades de reencarnação, como nos é dada a todos nós, né? Nós não podemos criticar tamanho sofrimento psíquico dessa pessoa. E Leon Denis, ele coloca, né, quando a gente fala da dor que vai nos visitar, com certeza, ele fala que a dor é lei de equilíbrio e educação, uma necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento e condições de progresso. Porém, em nenhum momento o espírito em sofrimento é abandonado à própria sorte. As leis de Deus agem sempre a favor do espírito imortal, acolhendo, aliviando suas dores, para que possa progredir com confiança e fé em si mesmo e no Pai de infinita misericórdia. Então, se nós sofremos aqui, ou se nós sofremos no plano espiritual, todo esse sofrimento, ele tem uma finalidade educativa e todos nós seremos acolhidos. Todos nós aqui que somos mães ou pais, ou temos afeto por alguma criança, o quanto que a gente acolhe o sofrimento dos nossos filhos, o quanto que aquilo nos sensibiliza, a mesma forma é a misericórdia divina conosco. Vai acolher o nosso sofrimento, vai acolher aquele que no desespero também cometeu um autoextermínio, tá? E tem sei lá, como é que chama isso? É poesia, o que é isso? Que fala para a gente por que não, né? E aí faz um questionamento bem dentro do nosso estudo mesmo. Se o corpo é meu, eu não tenho livre-arbítrio? Se eu posso fazer o que eu quiser, se a vida não faz sentido para mim, se eu não dou conta do recado, se eu não tenho ninguém, se eu sou excluído, se eu não vejo saída, se a morte é certa, porque eu vou morrer mesmo, por que não me matar? Muitos questionam isso, né? Por quê? Eu posso me matar. Por que não? Aí a gente tem, por que não? Porque eu sou usufrutário de meu corpo. Esse corpo é um empréstimo divino. Nós sabemos que esse corpo vai padecer, vai envelhecer, vai morrer e vai ser enterrado e comido pelos vermes lá. Mas enquanto eu estiver residindo nesse corpo, que eu cuide dele. Eu sou responsável pelos meus atos e assumirei as consequências das minhas escolhas. Eu posso escolher me matar, mas eu posso escolher viver e viver da melhor forma possível. Eu descobrirei o sentido da vida nos objetivos que alcançarei, preenchendo o vazio existencial, sendo útil a alguém. Eu sou capaz de vencer todos os obstáculos do caminho. O tempo é o melhor remédio. Eu nunca estou só ou abandonado.
Eu posso me abrir para receber ajuda, né? A gente sabe a necessidade, o Humberto falou agora há pouco, da gente procurar ajuda, procurar acolhimento numa casa fraterna, um acolhimento fraterno numa casa espírita, procurar terapia, procurar psiquiatra. A gente tem hoje uma rede de apoio fantástica, que pode nos auxiliar nos momentos de dor e desespero. Eu sempre terei pelo menos 2 opções. A melhor escolha depende de mim, que são as opções que Leonardo Boff fala, de me aproximar, de pertencer ou de me afastar. Eu tenho essas 2 escolhas, de tentar melhorar ou de desistir. Eu sempre vou ter escolha. Eu sou incapaz de extinguir a vida, incapaz. Eu posso acabar com esse corpo, mas com minha vida eu não sou capaz. Eu entenderei que a passagem é certa quando eu for convidado, quando esse corpo chegar à sua trajetória final, eu vou desencarnar. Porque a morte não existe. Eu sou um espírito imortal e continuarei sempre vivo. Se a ideia de tirar a sua própria vida já lhe passou pela cabeça, ou se conhece alguém nessa situação, procure, ajude ou auxilie. Não se abandone ou esteja presente. Busque ou aponte caminhos. Sinta ou alimente esperança. A vida é sempre a melhor opção. A vida é a mais bela sinfonia de amor e luz que o divino poder organizou. Esse é do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralta. Ele mostra para a gente que existe possibilidades, que existem, né, soluções, e que a gente é capaz, com toda a rede de apoio, com todo o auxílio, a gente consegue passar pelas adversidades da vida. E o que eu desejo a todos nós, né, a todos nós, de fato, é que a gente consiga, de fato, ver a floresta. Que em algum momento da nossa evolução, desse processo reencarnatório, que a gente consiga, de fato, entender, compreender e viver a lei divina. Por enquanto, a gente está aí nessa obscuridade, ainda é difícil para a gente, mas à medida que a gente for caminhando no processo evolutivo, à medida que a gente for conhecendo os ensinamentos do Mestre e nos conhecendo, quanto mais caminhar, mais claro estará essa lei divina. Só que para a gente poder chegar a essa claridade, a gente precisa buscar luz, a gente precisa buscar sol, a gente precisa ser semelhante ao girassol. E o caminho daquele que se desespera é o caminho contrário ao sol. É aquele que só pensa coisas ruins, é aquele que os pensamentos são de ruínas, de desesperança, né? E quando a gente lê o Suicida de Samaritana, ele fala exatamente: eu estava desiludido. Se nós cremos, nós não podemos nos desiludir. Porque muito mais que aquele que crê só nessa atual existência, a gente crê que a gente vai ter inúmeras outras possibilidades de vida para continuar evoluindo e crescendo. Então, se a gente sofre hoje, que a gente consiga entender que vai passar, tudo passa. E que isso faz parte de um processo de crescimento e educação. Desejo muita luz para nós todos e que a gente consiga, de fato, um dia viver plenamente a lei de Deus. Obrigada, gente. Boa noite.